Tema de hoje: o que realmente é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é um dom precioso concedido por Deus a cada ser humano. Ele nos dá a capacidade de fazer escolhas genuínas, de decidir entre o bem e o mal. Deuteronômio 30:19 diz que os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Não somos robôs programados, mas somos seres criados à imagem de Deus, com a liberdade de amá-lo ou rejeitá-lo. Embora o pecado tenha comprometido nossa natureza, ainda retemos essa habilidade fundamental de escolher nosso destino eterno. Então, em primeiro lugar, a escolha entre a vida e a morte. O versículo em Deuteronômio 30:19 apresenta uma clara dicotomia entre vida e morte, bênção e maldição, e nos convida a fazer uma escolha consciente. Esse versículo destaca a responsabilidade que cada pessoa tem em fazer escolhas que afetam não apenas suas próprias vidas, mas também as vidas das gerações futuras. A liberdade de escolha é apresentada como um dom e uma responsabilidade, onde cada indivíduo é chamado a assumir a responsabilidade por suas ações e enfrentar as consequências delas. A escolha entre vida e morte não se limita apenas à sobrevivência física, mas também abrange a plenitude da vida em todos os seus aspectos. Escolher a vida implica em seguir os caminhos da justiça, amor, compaixão e serviço aos outros. É uma convocação para uma existência abundante e significativa, em harmonia com os princípios divinos de bondade e retidão. Segundo lugar, os limites do livre-arbítrio. Embora o livre-arbítrio conceda aos seres humanos a capacidade de escolher entre diferentes opções, ele também tem seus limites. Existem fatores internos e externos que influenciam as escolhas de uma pessoa. E nem sempre as decisões são tomadas de forma totalmente livre e autônoma. Embora Deus seja onisciente e onipotente, permitindo-nos ou até mesmo determinando certos eventos, também é reconhecido que os seres humanos têm a capacidade de fazer escolhas genuínas. Contudo, o livre-arbítrio não opera independentemente da soberania de Deus. Ele estabelece os limites dentro dos quais exercemos nossa liberdade. Nossas decisões têm consequências reais, mas Deus trabalha através delas para cumprir seus propósitos. Ele respeita nossas escolhas sem ser limitado por elas. Deus é o oleiro, nós somos o barro. Em Jeremias capítulo 18, de 2-6 diz: levanta-te e desça à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, Ele molda nossas vidas, mas não nos força contra a nossa vontade. Mas em terceiro e último lugar, o chamado à responsabilidade e à transformação. O livre-arbítrio não é apenas um conceito teórico, mas uma realidade vívida que exige responsabilidade e compromisso.
À luz da liberdade de escolha, somos chamados a assumir a responsabilidade por nossas ações e a buscar constantemente a transformação pessoal. A verdadeira liberdade não é simplesmente a ausência de restrições externas, mas a capacidade de agir de acordo com a nossa natureza mais elevada e em conformidade com o propósito divino para nossas vidas. É uma liberdade que nos liberta do egoísmo, do pecado e das correntes que nos impedem de viver plenamente. O maior exemplo do livre-arbítrio é Jesus. Ele escolheu voluntariamente dar sua vida por nós. Em João, capítulo 10, versículo 18 diz: "Ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai." Ninguém o obrigou a ir para a cruz. Ele o fez por amor. Da mesma forma, Deus não nos coage a segui-lo. Ele nos atrai com sua graça. Mas a decisão final é nossa. Não podemos culpar Deus ou o destino por nossas ações erradas, pois somos responsáveis por como usamos o livre-arbítrio que Ele nos deu. Infelizmente, muitos abusam desse presente divino. Eles escolhem um caminho da rebelião e do pecado, recusando o chamado amoroso de Deus. Mas o Senhor não desiste de nós. Ele continua buscando os perdidos, dando-lhe incontáveis oportunidades de se arrepender. Seu desejo é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Mas Ele honra a nossa liberdade, mesmo quando a usamos para rejeitá-lo. Que amor é esse? O livre-arbítrio é um reflexo do caráter de Deus. Ele nos ama o suficiente para nos dar uma escolha real. Não quer escravos robóticos, mas filhos que o amam de volta livremente. Que grande privilégio e responsabilidade temos! Como estamos usando essa dádiva preciosa? Estamos escolhendo vida e bênção? Ou morte e maldição? Por isso, não desperdice seu livre-arbítrio. Use-o sabiamente para a glória de Deus e o bem dos outros. O versículo em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, nos lembra que o livre-arbítrio é um presente precioso e uma responsabilidade sagrada. Em meio à complexidade da vida, somos chamados a fazer escolhas que promovam a vida, a justiça e o bem-estar de todos. Que possamos escolher a vida em todas as suas formas e caminhar no caminho da liberdade e da graça de Deus. Então compartilhe essa mensagem libertadora com todos que puder. Pois como está escrito em João capítulo 8, versículo 32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.